Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Coppola. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que estão constrangendo o Supremo Tribunal Federal. O impeachment do Alexandre de Moraes e a CPI da Covid lá no Senado. Aliás, se você participou do abaixo-assinado pela análise do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, eu peço uma gentileza. Por favor, pause esse vídeo e compartilhe. Vamos espalhar esse conteúdo para todos os 2.675.000 signatários do abaixo-assinado, porque nós nunca estivemos tão perto de chegar ao nosso objetivo. E a grande ironia, né, é que o maior responsável por isso é o próprio STF. Por isso eu insisto, compartilhe esse vídeo, informe as suas redes, os seus amigos, a sua família sobre a reviravolta que eu vou comentar aqui com vocês. Bom, vamos analisar os fatos na ordem em que eles aconteceram. Semana passada, de forma liminar e monocrática, ou seja, de forma provisória e individual, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu que o presidente do Senado estava omisso nas suas obrigações constitucionais por não encaminhar a CPI da Covid. Em outras palavras, o ministro Barroso impôs ao senador Rodrigo Pacheco a instauração dessa CPI. Isso foi visto aí por muitos parlamentares como uma interferência indevida do Poder Judiciário no Poder Legislativo, inclusive pelo próprio presidente do Senado. O que não ajuda o Brasil, que vai gerar o insucesso, é a polarização, é a politização, é a judicialização da política, como acontece nesse caso. O caos em que se antecipa, por exemplo, uma eleição de 2022, no ambiente de uma comissão parlamentar de inquérito, gerar uma estabilidade jurídica, inclusive no país, inclusive para a contratação de vacinas, de insumos. É essa situação que nós buscávamos evitar. Tá aí, o presidente do Congresso Nacional denunciando a politização da pandemia, a judicialização da política no STF e a instabilidade jurídica decorrente dessa liminar do ministro Barroso. E ele ainda comentou: eu considero que é uma decisão equivocada e que invoca precedentes absolutamente inadequados para o momento do país. Mas como diria Goethe, alguma injustiça é preferível à desordem. Portanto, via de regra, a decisão judicial se cumpre, ainda que ela seja controversa. Mas aqui entra aquela reviravolta que eu prometi para vocês. Um dos senadores que impetrou o mandado de segurança para instalar a CPI da Covid usou o mesmo remédio jurídico e a mesma fundamentação para tentar sanar, para corrigir outra suposta omissão do presidente do Senado. Então o que aconteceu? Sexta-feira passada, o senador Jorge Cajuru impetrou um novo mandado de segurança, praticamente idêntico ao anterior, mas dessa vez pedindo a interferência do STF para determinar o encaminhamento do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, isso coloca o STF num dilema. Ou o Supremo é coerente e obriga o senador Pacheco a encaminhar tanto a CPI da Covid quanto o impeachment do ministro Alexandre, ou o Supremo cairá em flagrante contradição e será visto aí como um tribunal partidário, corporativista e casuísta. Até por os elevados padrões do STF, isso seria uma vergonha pública muito grande. E mutatis mutandis, né, praticamente o mesmo argumento utilizado pelo presidente da República ao desafiar o ministro Luiz Roberto Barroso. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Já que nós falamos no presidente Bolsonaro, não dá para ignorar a polêmica ligação telefônica entre ele e o senador Jorge Cajuru. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu sou totalmente avesso à publicação de conversas privadas sem a devida autorização das partes. Mas aqui a gente tem um conflito de versões. O senador afirma que houve mútuo consentimento nessa divulgação e o presidente nega. De qualquer forma, a conversa foi confirmada por ambos, né, e já se tornou um fato de domínio público. Por isso, eu me sinto à vontade para reproduzir trechos desse diálogo que dizem respeito ao tema desse vídeo. E, obviamente, por se tratar de uma conversa muito longa, eu fiz uma pequena edição respeitando a ordem e o contexto das falas. Na real, a sequência que eu selecionei tem só um corte que eu vou sinalizar para vocês. Mas antes, eu quero chamar a atenção para dois aspectos desse áudio. Primeiro, o presidente Bolsonaro se manifesta favoravelmente à ampliação da CPI da Covid para que ela também apure a conduta de estados e municípios na pandemia. E segundo aspecto relevante, pela primeira vez nós temos acesso à opinião pessoal do presidente da República sobre o encaminhamento do impeachment do ministro do STF no Senado. Vejam aqui. Você tem que fazer de um limão limonada. Por enquanto, é o limão que está aí. Está para ser uma limonada.
pô, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Parece que você fez. Você fez para investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes meu já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Correto? Você peticionou o Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Eu entrei ontem às 17h40. Parabéns para você. Modéstia à parte, eu acho que eu fui bem nessa, né? Não, bem não. Você foi 10. Foi 10. Então, acho que vai acontecer? Eles vão comelar tudo. Não tem CPI, nem tem investigação de ninguém do Supremo. Ou bota tudo, ou 0-0. Eu sou a favor de botar tudo para frente. Claro. Vamos pro pau, Falando em ir pro pau, vamos analisar o aspecto judicial dessa pauta e a sinuca de bico jurídica na qual o STF se meteu. Como eu já disse, o mandado de segurança pela análise do impeachment tem praticamente os mesmos fundamentos, a mesma causa de pedir e o mesmo pleito da peça que resultou na CPI da Covid. Bom, até as partes são as mesmas, né? E por força das normas processuais, de conexão e de prevenção, o novo mandado de segurança deveria ter sido distribuído para o mesmo relator, o ministro Luiz Roberto Barroso. Mas um tribunal que sapateia na Constituição não vai dar muita bola para o Código de Processo e para o regimento interno. Por isso, houve sorteio e o mandado de segurança número 37.832 acabou no colo do ministro Nunes Marques, o que deixou muita gente de cabelo em pé. Vejam essa notícia que eu separei para vocês, veiculada pela Rede Bandeirantes e publicada no UOL do Grupo Folha. Nunes Marques avaliará a ação para agilizar pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Cajuru queria que o pedido ficasse com o ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a abertura da CPI da Covid-19. Mas a relatoria foi sorteada para Nunes Marques, único ministro indicado ao Supremo pelo presidente Bolsonaro. Bom, feito esse registro, eu queria voltar para o direito e chamar a atenção de vocês por um argumento muito contundente a favor do encaminhamento do impeachment do Alexandre de Moraes lá no Senado. Esse mandado de segurança é assinado pelo advogado Dr. Paulo Faria. Ele sustenta que, ao contrário do que se pratica hoje em dia no Congresso Nacional, a admissão e a análise do impeachment de um ministro do STF compete exclusivamente ao Senado e não ao presidente do Senado. E por mais que os usos e costumes no Congresso prestigiem o juízo político, o juízo de conveniência, de oportunidade para instaurar as comissões, juridicamente o argumento do advogado é plausível, porque vejam o que diz a letra da lei. Constituição Federal, artigo 52, inciso 2. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. E o regimento interno do Senado é ainda mais claro no seu artigo 380. Para julgamento dos crimes de responsabilidade, obedecer-se-ão as seguintes normas. Recebida pela mesa do Senado a denúncia do crime, será o documento lido no período do expediente da sessão seguinte. Na mesma sessão em que se fizer a leitura, será eleita comissão. Lembrando que o nosso abaixo-assinado pela análise do impeachment do ministro Alexandre de Moraes peticiona que senadores investigados ou processados no âmbito do STF não sejam eleitos para essa comissão especial. Isso para garantir maior imparcialidade do processo. Mas enfim, percebam que as normas da Constituição e do regimento interno sequer mencionam a figura do presidente do Senado no trâmite de um impeachment de um ministro do Supremo. Portanto, a omissão do senador Rodrigo Pacheco, nesse caso, é gravíssima e pode, inclusive, configurar obstrução aos trabalhos legislativos e ao devido processo legal. É coisa séria. E aqui eu me endereço diretamente ao presidente do Senado. O senhor não percebe que quanto maior for a sua covardia política, maior será a interferência do STF no legislativo? Reaja, senador. Paute o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, alegando as mesmas razões que fundamentaram a decisão liminar do ministro Barroso sobre a CPI da Covid. Aliás, numa sinalização muito clara de afobação, até de desespero, o julgamento do plenário do STF sobre a instalação da CPI foi antecipado para essa quarta-feira. E fica a dúvida, será que os Supremos vão confirmar a interferência no Senado? O que daria aí força jurídica e força política para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Ou será que o tribunal vai fazer uma retirada estratégica voltando para o seu quadrado constitucional? Bom, assim que os acontecimentos
se desenrolarem, eu volto a falar com vocês. Mas enquanto isso, por favor, compartilhem o vídeo para nós atualizarmos as pessoas que participaram do nosso abaixo-assinado e para que todos testemunhem mais um episódio da politização do STF. Aliás, uma politização que foi denunciada tanto pelo presidente do Congresso quanto pelo presidente da República. Parece que entre os poderes da democracia, só a grande imprensa permanece mansa e silenciosa sobre esse flagrante desequilíbrio, né, nas forças das instituições brasileiras. Mas enfim, muito obrigado por compartilharem o vídeo, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.